Boa noite e seja bem-vindo ao Vexa. Tem gente que diz que animal sente quando alguma coisa estranha está por perto, e cachorro rosna pro vazio por um motivo, e às vezes, antes de alguma tragédia acontecer, quem percebe primeiro não é a gente. E depois do que você vai ouvir agora, eu simplesmente não duvido de mais nada. O primeiro relato de hoje é exatamente sobre isso. Uma caminhada comum, uma rua aparentemente normal e um cachorro que viu alguma coisa que as donas não conseguiram ver. E o pior não foi o que aconteceu naquela noite, foi o que veio depois. Meu nome é Lídia e isso aconteceu comigo quando eu tinha 19 anos, no bairro onde eu cresci, em Contagem, Minas Gerais. Eu morava com os meus pais e com a minha irmã mais nova numa rua simples, dessas em que todo mundo sabe da vida de todo mundo. No fim da rua morava minha avó e quase todos os dias eu e minha irmã íamos até lá a pé, principalmente à noite, levava nosso cachorro com a gente. O nome dele era Tico. Ele era um vira-lata pequeno, caramelo claro, baixinho, meio comprido, com o rabinho curto, porque já adotamos ele assim. Mas apesar do tamanho, ele era forte demais. Daqueles cachorros que parecem feitos de mola, sempre alegres, sempre grudado na gente. Dormia no meu quarto, seguia a gente pela casa. Se você sentasse no chão, ele subia no seu colo sem pedir licença. Nunca foi agressivo, nunca rosnou pra ninguém, nunca deu trabalho. O único aviso que a minha avó repetia sempre era um só: não passem com o Tico pela Rua do Cruzeiro depois que escurecer. A Rua do Cruzeiro era a forma como o pessoal chamava uma esquina específica, perto de um terreno vazio onde havia um oratório antigo de concreto. Não era uma igreja, não era uma capela, era só uma estrutura velha com vidro na frente, cheia de velas derretidas, flores secas, fotos antigas, bilhetes dobrados, fitas amarradas e imagens que viviam mudando. Tinha semana em que parecia uma santa, noutra aparecia crucifixo, noutra deixavam lá retratos de gente morta. O lugar sempre parecia úmido mesmo no calor, e a noite ficava pior. Minha avó dizia que gente desesperada ia ali pedir coisa demais, cura, vingança, proteção, milagre e castigo, e que lugar que recebe sofrimento demais nunca fica vazio. Eu e minha irmã achávamos aquilo exagero. A casa da minha avó ficava justamente depois daquela esquina. Dar a volta no quarteirão só por causa de um oratório velho parecia bobagem. Então, durante muito tempo a gente ignorou. Passava por lá de boa. Chico também nunca tinha dado nada, até a noite em que deu. Lembro porque tinha chovido fraco, mais cedo, e o asfalto estava escuro, brilhando com a luz dos postes. Eu, minha irmã e Tico estávamos voltando da casa da minha avó. A rua estava vazia, não tinha carro passando, não tinha gente na calçada, não tinha nem barulho de televisão vindo das casas. E quando a gente se aproximou do oratório, o Tico simplesmente travou. Não foi hesitação, se ele tivesse batido contra uma parede invisível. A coleira esticou de uma vez e ele ficou duro, com as patas bem firmes no chão. Depois começou a rosnar, um rosnado baixo no começo. Eu nunca tinha ouvido sair dele. Aquele som foi subindo, ficando mais grosso, mais nervoso, até virar um rosnado contínuo, raivoso, desesperado. Ele estava olhando para cima. Não para o chão, não para a base do oratório, para cima. Eu olhei também e não vi nada além da imagem mal iluminada através do vidro manchado e de um monte de vela apagada embaixo. Minha irmã achou que podia ter um gato ali perto. Eu também tentei pensar isso, mas não tinha movimento nenhum, nem sombra e nem reflexo. Só o Tico rosnando como se tivesse alguém encarando ele. Aí ele começou a recuar, sem tirar os olhos do oratório, recuando e rosnando ao mesmo tempo. O pelo do lombo dele levantado, o corpo tremendo. Eu tentei puxar a guia, mas parecia que ele estava sendo puxado de volta por outra coisa. Minha irmã ficou com medo e mandou a gente ir embora logo. Então puxei com mais força, e ele veio,
mas veio olhando para trás até a esquina desaparecer. Naquela noite ele não comeu. No dia seguinte também não estava normal. O Tico, que vivia pulando em cima da gente, passou a manhã inteira escondido embaixo da minha cama. Não quis sair nem quando eu balancei o potinho de ração, nem quando meu pai chamou, nem quando minha irmã sentou no chão e começou a conversar com ele. Ele só ficava lá no fundo, encolhido com os olhos arregalados, respirando rápido. Achei que podia ser dor. Levei no veterinário 2 dias depois. Examinaram ele, apertaram a barriga, olharam dente, ouvido, temperatura. Disseram que não parecia ter nada grave. Talvez estresse. Talvez tivesse comido alguma coisa na rua. Mandaram observar. Mas aquilo não era estresse. À noite, eu ouvia o Tico se mexendo embaixo da cama, arranhando o piso de leve, como se tentasse se encolher mais ainda. Às vezes eu abaixava para olhar e via só os 2 olhos brilhando no escuro, fixos em mim, como se ele nem estivesse me reconhecendo direito. No terceiro dia, ele tentou morder minha mão. Não uma mordida de ataque, foi pior, uma reação de puro pânico, como se ele achasse que qualquer toque fosse empurrá-lo para perto de alguma coisa. Depois recuou de novo e ficou choramingando baixinho. Na quarta noite, eu acordei com o barulho dele se debatendo embaixo da cama. Era um som seco, apertado, a madeira tremendo e as unhas raspando rápido no chão. Sentei assustada, escutando aquilo por alguns segundos. Pensei que ele finalmente estava saindo. Então resolvi não me abaixar para não assustar mais. Levantei devagar, saí do quarto e fiquei parada do lado de fora, esperando ele aparecer na porta. Eu continuava ouvindo ele se mexer lá dentro. Era nítido, o som do corpo batendo na madeira, o arrastar das patas, um ganido curto. Eu esperei, e nada. Passei mais alguns segundos ouvindo, aquele desespero abafado, até que entrei no quarto e me agachei de uma vez, chamando ele pelo nome. Não tinha nada embaixo da cama. Nada, nem sombra, nem pelo, nem movimento. O quarto era tão pequeno, não tinha como ele ter saído sem passar por mim. Eu senti um frio tão forte naquele momento que minhas pernas ficaram moles. Corri até o quarto da minha irmã, mas ela estava dormindo. Fui até a cozinha e encontrei minha mãe sentada à mesa, quieta demais. Ela olhou para mim e perguntou por que eu estava branca daquele jeito. Eu perguntei onde estava o Tico. Ela baixou os olhos na mesma hora. E foi ali que eu soube, antes mesmo de ouvir. Meu pai tinha encontrado o Tico morto na cozinha horas antes. Tarde da noite. Já tinha enterrado ele no quintal, perto do pé de limão, porque minha mãe não queria me acordar de madrugada com aquela notícia. Eu lembro de rir quando ele falou, não de alegria, de nervoso, aquele riso seco, de quem ouve uma mentira absurda. Eu disse que não podia ser, porque eu tinha acabado de ouvir ele embaixo da minha cama. Minha mãe segurou meu braço e me levou até o quintal. No fundo, perto do muro, a terra estava mexida, tinha uma cruz improvisada com 2 pedaços de madeira e barbantes amarrados. Eu fiquei olhando aquilo sem conseguir chorar, porque a única coisa que me passava na cabeça era o som. Eu tinha ouvido ele. Ouvi meu cachorro tentando sair debaixo da cama depois de enterrado. Na mesma noite eu não dormi. Fiquei sentada com a luz acesa, olhando para o vão escuro embaixo da cama. E perto das 3 da manhã eu ouvi de novo. 2 batidas secas na madeira, um arrastar curto e um rosnado baixo. Baixo demais, como se o Tico ainda estivesse ali embaixo, mas não sozinho. Relato 2. Meu nome é Camila. Isso aconteceu quando eu tinha 11 anos, em Joinville, Santa Catarina. Na época, eu morava só com os meus pais, num sobrado pequeno, bem simples, numa rua tranquila. Minha mãe já tinha alguns problemas de saúde havia anos, então desde cedo eu me acostumei a ver remédios pela casa. Aquilo fazia parte da rotina. Em cima da geladeira, na gaveta da cozinha, no criado mudo dela,
Sempre tinha alguma caixa, alguma cartela, algum alarme no celular tocando no mesmo horário. Foi mais ou menos nessa fase que meu pai apareceu com um gato. Disse que ele rondava a oficina onde trabalhava havia semanas. Surgia mancando, todo arranhado, sumia, voltava no outro dia, se esfregava na perna dos funcionários, miava pedindo comida, depois desaparecia de novo. Segundo meu pai, ninguém entendia como um bicho tão machucado continuava vivo. Alguns queriam levar ele para casa. Outros diziam que gato de rua não se acostuma preso. No fim, meu pai trouxe o bicho num sábado, dentro de uma caixa de papelão furada. Era cinza escuro, rajado, magro, de olho amarelo esverdeado. Não filhote, mas também não velho. Tinha uma cicatriz perto da orelha esquerda e a pata traseira, que parecia meio dura quando ele andava. Mesmo assim, no começo ele foi perfeito. Manso, silencioso, limpo, nunca derrubava nada, nunca arranhou o sofá, nunca miou de madrugada. Parecia o tipo de animal que entende rápido a casa que entrou. Minha mãe se apegou logo, meu pai mais ainda. Eu também gostava dele, mas tinha uma coisa. Me incomodava desde o início. Ele olhava por tempo demais. Não era olhar de gato curioso, era como se ele prestasse atenção. Você mudava de cômodo e às vezes encontrava ele sentado no corredor, imóvel, acompanhando com os olhos. Minha mãe dizia que era impressão minha, que gato era assim mesmo, observador. Então eu deixei ele para lá. Até porque, fora isso, ele era carinhoso. Dormia no tapete da sala, deitava perto dos pés da minha mãe quando ela passava mal e nunca tentava fugir. A porta da lavanderia às vezes ficava aberta, o portão do corredor também, e mesmo assim ele não saía. Parecia satisfeito demais em ficar ali dentro. A gente chamou ele de Nico. Ele viveu com a gente uns 5 meses, sem acontecer nada estranho, nada que desse para apontar e dizer: tem alguma coisa errada aqui. E foi por isso que o que eu vi nele naquela noite me marcou tanto, porque não houve aviso, não teve clima pesado, sonho ruim, sensação esquisita antes, foi seco, direto, como se eu tivesse aberto uma porta no momento errado. Eu acordei no meio da madrugada com vontade de ir ao banheiro. A casa estava toda escura, mas tinha claridade entrando pela janela da sala e pela basculante da cozinha. Então dava para enxergar o suficiente. Saí do meu quarto, ainda sonolenta, e antes de chegar ao banheiro, ouvi um barulho plástico, repetitivo, vindo da cozinha. Um toque, como se alguém tivesse sacudindo uma caixinha. Na hora eu pensei que fosse meu pai. Talvez ele tivesse levantado para beber água ou pegar remédio para minha mãe. Só que a luz estava apagada e meu pai, quando levantava de madrugada, sempre acendia alguma luz. Eu fui andando devagar até a porta da cozinha e vi. Até hoje eu queria poder dizer que estava escuro demais, que eu entendi errado, que meu cérebro misturou sombra com medo. Mas não, eu vi direito. O Nico estava em pé sobre as duas patas traseiras, apoiado na bancada da cozinha. Só que não daquele jeito normal de gato tentando alcançar comida. Ele não estava espichado, não estava se equilibrando de qualquer jeito. Ele estava ereto, com o corpo inteiro inclinado para frente e as patas da frente segurando o organizador de remédios da minha mãe. Sabe aqueles estojos de plástico separados por dia da semana? Eram desses. Minha mãe deixava tudo certinho ali, porque tomava medicação controlada para o coração. O Nico estava segurando aquilo entre as patas e chacoalhava devagar, como se estivesse procurando alguma coisa específica dentro. Eu congelei na porta. Não consegui chamar, não consegui correr, não consegui pensar. Fiquei só olhando. Ele fez um movimento que acabou comigo. Com uma das patas, ele afirmou o estojo contra a bancada. Com a outra, puxou a tampinha lateral e abriu. Eu conhecia aquele barulho, o clique seco do plástico soltando.
Já tinha ouvido 1000 vezes minha mãe fazendo aquilo, e ouvir o mesmo som saindo das patas de um gato no meio da madrugada me deixou sem ar. Eu devia ter gritado, devia ter acordado meus pais, devia ter corrido até lá, mas o que eu senti não foi coragem nem desespero, foi pavor puro, porque naquele instante ele virou a cabeça devagar e me olhou, não assustado, não como um animal pego aprontando. Me olhou como alguém que foi interrompido. Nunca mais esqueci aquilo, a expressão não era de bicho. Era fria, irritada, quase humana. E o pior é que ele não pulou da bancada na mesma hora. Ficou me encarando, depois olhou de novo pro estojo aberto, só então desceu. Eu saí correndo, voltei pro quarto, bati a porta e fiquei segurando a maçaneta, mesmo sabendo que porta nenhuma impediria aquilo de entrar se quisesse. Meu coração parecia que ia rasgar. Meu peito, eu nem lembrava mais que tinha que levantar para ir ao banheiro. Só conseguia olhar para a fresta embaixo da porta, esperando ver alguma sombra. Demorou nem 10 segundos. Ouvi as patas dele no corredor. Depois um miado baixo, comprido, bem na frente da minha porta. Eu tapei a boca com a mão para não fazer barulho. Fiquei parado no escuro, ouvindo ele arranhar de leve a madeira. Não forte, não como um animal desesperado para entrar. Era um raspar lento, quase paciente. Entre um arranhão e outro, ele miava, e eu tive a sensação horrível de que ele sabia que eu estava ali, acordada ouvindo tudo. Aquilo durou muito tempo, ou pelo menos pareceu. Em algum momento eu apaguei de cansaço. De manhã, minha mãe me acordou batendo na porta com pressa. Quando abri, ela estava pálida, segurando o organizador de remédio na mão. Perguntou se eu tinha mexido. Na hora, minhas pernas enfraqueceram. Olhei para o estojo e vi que os comprimidos estavam todos fora de ordem. Alguns tinham sido colocados no compartimento errado, outros estavam trocados de dia. Minha mãe começou a dizer que aquilo era perigoso. E ela não podia tomar remédio fora da sequência, e alguém tinha aberto e mexido em tudo durante a noite. Meu pai apareceu logo depois, dizendo que talvez tivesse sido ele sem perceber, mas até ele falava sem convicção. Minha mãe jurava que tinha deixado tudo organizado antes de dormir, e eu sabia que tinha deixado porque eu vi quem mexeu. Mas eu não falei. Olhei para o chão, menti que não sabia de nada e fiquei quieta. Acho que parte de mim acreditava que se eu contasse, a coisa que eu vi se tornaria ainda mais real. Enquanto ficasse só comigo, ainda dava para fingir que talvez tinha sido um pesadelo. Talvez, mesmo com barulho, mesmo com o estojo aberto, mesmo com os remédios trocados. Meu pai passou a manhã toda procurando Nico pela casa. Chamou no quintal, na lavanderia, atrás do sofá, embaixo das camas, dos armários. Nada, a porta da área de serviço estava entreaberta. Então ele concluiu que o gato devia ter escapado antes do amanhecer. Saiu pela rua chamando, conversou com o vizinho, andou no quarteirão inteiro, mas não encontrou nenhum sinal. O Nico simplesmente sumiu, sem corpo, sem pelo e sem rastro. Por muito tempo eu tive medo de dormir, mas não medo de assombração, de fantasma, dessas coisas que todo mundo costuma imaginar. O meu medo era bem específico. Era acordar no meio da noite e encontrar alguma coisa sendo usada do jeito errado. Um copo, uma faca, um remédio, e no meio daquilo uma silhueta pequena, curvada, agindo com mãos que não tinha. Demorei anos para contar isso para os meus pais. Quando contei, minha mãe ficou em silêncio. Meu pai tentou racionalizar, disse que eu devia ter visto o gato apoiado na bancada e completado o resto com medo de criança. Mas ele falou isso sem olhar para mim e sem firmeza nenhuma, porque até então ninguém nunca tinha conseguido explicar como os remédios dela foram parar daquele jeito. Hoje eu tenho outros gatos, eu amo gatos, não culpo animal nenhum pelo que aconteceu, e é justamente por amar que eu consigo dizer com certeza. Aquilo não era comportamento de gato, aquilo era outra coisa. Outra coisa usando olhos de gato, corpo de gato e silêncio de gato.
E o que mais me apavora não é lembrar dele em pé na bancada, é lembrar da forma como ele me olhou, como se eu tivesse estragado alguma coisa que ele quase conseguiu fazer. Relato 3. Meu nome é Renata, isso aconteceu em 2021, quando eu morava sozinha com a minha filha em Anápolis, no interior de Goiás. Ela tinha 6 anos na época. Eu estava separada havia pouco tempo, trabalhando muito, dormindo mal e tentando fazer a rotina caber dentro de uma casa pequena, demais para 2 pessoas cansadas. Era só nós duas a maior parte do tempo. Eu e ela, a televisão quase sempre ligada, para quebrar o silêncio e a sensação constante de que eu precisava estar em alerta o tempo todo. Naqueles dias, uma prima minha precisou viajar às pressas e me pediu um favor: cuidar do cachorro dela por uma semana. Era um cachorro grande, branco com mechas marrons, mistura de Pit Monster com outra raça que eu nunca soube qual. O nome dele era Thor. Apesar do tamanho, ele era um bicho extremamente dócil. Nunca rosnou nem avançou, nunca estranhou a minha filha, pelo contrário. Desde o primeiro dia ele se mostrou carinhoso, obediente, desses cachorros que encostam o focinho na sua perna pedindo atenção, mas sem ser invasivo. Minha filha amou ele na mesma hora. Thor dormia na sala, numa caminha improvisada perto do sofá. A porta do meu quarto costumava ficar entreaberta porque minha filha ainda dormia comigo e eu gostava de ouvir qualquer movimentação da casa. Se ele precisasse de água, se arranhasse a porta, se alguém tentasse abrir o portão, eu acordaria. Pelo menos era isso que eu pensava. Os primeiros dias foram normais. Thor dormia na sala, numa cama improvisada perto do sofá. A porta do meu quarto costumava ficar entreaberta porque minha filha ainda dormia comigo, e eu gostava de ouvir qualquer movimentação da casa. Se precisasse de água, se arranhasse a porta, se alguém tentasse abrir o portão, eu acordaria. Pelo menos era isso que eu pensava. Os primeiros dias foram normais. Thor comia bem, passeava comigo na calçada, seguia minha filha pela casa. Deitava perto dela quando ela assistia desenho, era tranquilo demais, e talvez tenha sido isso que me pegou com guarda baixa. Quando uma coisa ruim vem depois de dias comuns, ela entra mais fundo, porque você não estava esperando. Naquela noite eu dormi exausta. Lembro que tinha chovido no fim da tarde e o quarto estava abafado, com aquele cheiro de pano úmido e janela fechada. Minha filha já estava dormindo fazia tempo e eu apaguei. Não sei que horas eram quando acordei, mas ainda estava completamente escuro. A primeira coisa que me tirou o sono não foi um toque, nem movimento, nem latido. Foi uma voz masculina, baixa, rouca e perto. Demorei alguns segundos para entender que ela tinha vindo de dentro do quarto. Na hora em que despertei de verdade, meu corpo gelou inteiro. Eu estava deitada de lado, de costas para minha filha e atrás de mim, na direção da cabeceira, do lado dela da cama, havia alguém falando bem baixo, como quem conversa para não acordar outra pessoa. Eu não entendi as palavras, só um som. Uma voz de homem mais velho, calma, arrastada, dizendo alguma coisa em toque quase carinhoso. E logo depois vinha a risadinha da minha filha. Aquela risadinha abafada de criança conversando em segredo, como se estivesse se divertindo com alguma brincadeira. Na mesma hora, eu achei que tinha alguém dentro do meu quarto. Não pensei em assombração, não pensei em nada sobrenatural. Pensei no pior tipo de medo possível. Um homem tinha entrado em casa e estava do lado da minha filha. Eu virei tão rápido que o lençol enrolou nas minhas pernas. Saí tateando a mesa da cabeceira, atrás do interruptor. O coração tão forte que parecia bater na garganta. Quando a luz acendeu e eu olhei primeiro para a cama, minha filha estava sentada, acordada, olhando para o lado do colchão com um sorriso sonolento. E ao lado da cama, parado imóvel, olhando para a gente estava o Thor. Só ele, mais ninguém.
Eu lembro de ter sentido um alívio tão violento que quase me deu ânsia, mas ele durou menos de 2 segundos, porque o alívio virou outra coisa quando eu percebi que o cachorro não estava com a postura normal de quem foi pego no lugar errado. Ele estava quieto demais, parado, e tinha um olhar que eu nunca tinha visto em bicho nenhum. Não era raiva nem susto, era atenção, uma atenção fria e fixa, quase humana. Eu continuei olhando em volta do quarto, procurando alguma sombra, alguém atrás da porta, qualquer explicação. O armário fechado, a janela trancada, o quarto pequeno sem lugar para esconder ninguém. Então perguntei para minha filha, ainda ofegante, com quem ela estava falando. Ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo, com o Thor. Eu gelei de novo, perguntei o que ela queria dizer com isso, e ela, ainda sorrindo, disse que o Thor estava falando com ela fazia tempo, contando coisas engraçadas, fazendo ela rir. Disse daquele jeito leve de criança, sem medo nenhum, como quem descreve um desenho na TV. Eu tentei corrigir na hora, disse que cachorro não fala. Ela franziu a testa quase ofendida e respondeu: Mas ele fala, mãe, você que não ouviu. Eu tinha ouvido, e essa foi a parte que me destruiu. Porque se ela tivesse dito que estava imaginando, sonhando, brincando, talvez eu ainda encontrasse uma saída lógica, mas não. Ela falou com convicção, com naturalidade, como se estivesse conversando com um amigo, como se aquele absurdo fosse só mais uma descoberta infantil. Aí ela fez a pior coisa possível. Olhou para a porta do quarto e chamou o cachorro para subir na cama com a gente. Eu acompanhei o olhar dela na mesma hora. O Thor não estava mais ao lado da cama. Ele estava na porta do quarto, parado, só a silhueta recortada no escuro do corredor. Eu juro por tudo que tenho que ele não passou por mim. Não ouvi passos, não ouvi unhas no piso, não ouvi respiração. Um segundo antes ele estava do meu lado, no outro estava na porta olhando, e mesmo no escuro eu conseguia sentir que ele nos encarava, não com aquela expectativa comum de cachorro, esperando ordem ou carinho. Era outra coisa. Minha filha chamou de novo, rindo, mandando ele voltar, e ele não veio. Só ficou ali imóvel observando. Naquele momento eu não sabia o que fazer. Minha cabeça tentava se agarrar a qualquer explicação ridícula. Eu podia ter ouvido a televisão do vizinho, podia ter acordado no meio de um sonho, podia ter confundido a posição do cachorro no escuro, mas nenhuma dessas desculpas apagava o que eu tinha sentido quando a voz falou atrás de mim, nem a forma como minha filha respondeu, nem aquele olhar parado na porta. Fiz a única coisa que consegui. Puxei minha filha pro colo, liguei a televisão no volume máximo e fiquei inventando desculpa, dizendo que estava tarde, que precisava dormir e que o Thor também estava com sono. Levantei sem tirar os olhos da porta. Fui até lá devagar e fechei. Tranquei. Pela primeira vez desde que morávamos ali, eu tranquei a porta do quarto por medo do que estava do outro lado, dentro da minha própria casa. Passei o resto da noite acordada, sem exagero. Toda vez que a casa estalava, eu prendia a respiração. Toda vez que o sofá da sala rangia, eu imaginava o cachorro se levantando e vindo até a porta. Em vários momentos, tive a sensação de que havia algo parado do lado de fora, escutando. Não arranhou, não latiu, não fez nada. E talvez isso tenha sido pior. O silêncio dele parecia consciente. De manhã cedo, minha prima chegou para buscar o Thor. Assim que a vi entrando pelo portão, senti um alívio quase humilhante. Thor estava deitado na sala como se nada tivesse acontecido. Veio cheirar a mão dela, abanou o rabo e bocejou. Um cachorro absolutamente normal. Tão normal que por um segundo eu mesma me senti ridícula. Não contei nada, nem pra ela nem pra ninguém. Só que antes de ir embora, minha filha correu até a minha prima, abraçou a perna dela e disse rindo que o Thor era muito engraçado, que falava um monte de coisa engraçada, que tinha um sorriso bonito. Minha prima riu sem entender, eu não, porque ali eu percebi que aquilo não tinha sido um sonho meu,
Não tinha sido um ruído de rua, nem uma confusão da minha cabeça cansada. Minha filha também viveu aquilo, do jeito dela, do jeito inocente dela, e isso tornou tudo pior. Durante 2 semanas, ela ainda perguntava quando Thor ia voltar. Dizia que gostava de conversar com ele. Eu nunca deixei. Nunca mais aceitei cuidar daquele cachorro. Nunca voltei a dormir com a porta entreaberta. E por um tempo, toda vez que minha filha começava a rir sozinha no quarto, meu sangue gelava antes mesmo de eu saber o motivo. Hoje ela é maior e não lembra quase nada dessa fase. Pelo menos ela diz que não lembra. Eu, infelizmente, lembro de tudo: da voz, da risada dela, da posição do cachorro e da silhueta parada na porta. Mas o que me persegue não é nem a ideia de um animal falando. É uma coisa muito pior. É pensar que talvez não fosse o cachorro falando. Talvez fosse alguma coisa falando através dele. E que naquela noite, enquanto eu dormia ao lado da minha filha, aquela coisa já estava dentro do meu quarto, havia tempo suficiente para fazê-la rir. Se você chegou até aqui e gosta de histórias como essa, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, e eu te encontro aqui no próximo vídeo.